Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo aqui eu vou apresentar para vocês aqui uma reflexão sobre o papel do professor e da escola na formação cidadã. A gente vai relacionar aqui a sociologia na educação com a prática docente da biologia, tá? Então, ao longo dessas atividades da disciplina, ficou evidente que a escola não é apenas um espaço de transmissão de conteúdos, tá? Ela tem uma função social muito importante. Então, ligada também à formação dos indivíduos, tornando esses indivíduos um pouco mais críticos, participativos também na sociedade, tá bom? A partir disso, eu vou abordar aqui com vocês também o papel social da escola, né? O papel do professor, né? A contribuição com que o professor tem em relação à sociologia da educação também, né? E por fim, como que a biologia se aplica a tudo isso. Como a gente pode pegar um apanhado geral sobre o ensino da biologia com todos esses fatores, né? Primeiramente, aqui falando um pouco sobre o papel social da escola, né? A escola ela tem um papel fundamental na formação cidadã, na formação do cidadão, né? Pois é um dos principais espaços de socialização dos indivíduos, onde, em teoria, são as primeiras, algumas crianças são as primeiras atividades que eles têm sociais, né? Que convive com os colegas, onde tem regras, onde ele aprende a hierarquia. Então isso é muito importante, né? E de acordo com a sociologia da educação, especialmente nas ideias de Durkheim, a escola ela é responsável por transmitir esses valores, né? Transmitir normas, transmitir conhecimentos que permitem essa convivência em sociedade, né? A gente estudou isso também lá na primeira atividade, né? Então, isso é muito importante. No entanto, a escola ela não é neutra, né? Como vimos nas discussões e atividades, ela pode tanto contribuir para a redução das desigualdades, certo? Quanto para a sua reprodução. Então, é uma faca de dois gumes. Ou ela pode ajudar a reduzir as desigualdades, ou ajudar a reproduzir essa desigualdade, né? Um estudo de caso que a gente fez também nas atividades que a gente trabalhou, né? Onde tem grandes diferenças entre as escolas públicas em relação à infraestrutura, recursos, o que impacta diretamente ali na questão do aprendizado dos alunos, né? Isso nos mostra que a formação cidadã ela não depende apenas do acesso à escola, mas também das condições de ensino que são oferecidas. Então, se a gente analisar várias escolas onde a gente percorre durante esse caminho nosso, de estágio, de tudo mais, então a gente tem realidades diferentes para cada escola, né? Então a gente tem escolas que são novas, reformadas, com salas de aulas climatizadas e tudo mais, e tem escolas que são um pouco mais carentes, né? Então, a escola também deve buscar não só ensinar os conteúdos, mas também formar sujeitos críticos, né, conscientes e capazes. A gente sabe dessa dificuldade que a gente tem, né, trabalhando com alunos, que às vezes os alunos não estão muito interessados, mas a gente tem que trabalhar de forma ativamente essa participação deles na nossa sociedade. Né? E qual que é o nosso papel como professor? A gente tem um papel essencial como professor, porque a gente não é apenas um transmissor de conteúdo, né? A gente também é um mediador de conhecimento e ajuda também na formação crítica desses alunos, né? Então, a partir das reflexões que a gente tem de Paulo Freire, a gente pode entender que o ensino ele vai muito, muito mais além do que apenas repassar conteúdo. Então, quando a gente está ali na sala de aula, em frente ao aluno, o aluno enxerga a gente como uma pessoa que vai transmitir para ele a gente vai ser um espelho, né? Como que ele quer ser. Então, a gente é um exemplo para aqueles alunos que estão ali, né? Então, a gente tem que criar condições para esse aluno compreender a realidade, né? E posicionar ali diante dela. Além disso, né, o professor também ele precisa reconhecer que os alunos chegam às escolas com diferentes experiências sociais, com experiências e condições sociais. Então, mesmo uma escola pública, a gente tem alunos que têm uma condição financeira muito precária e às vezes tem alunos que têm uma condição financeira melhor. Então, a gente tem que trabalhar bastante isso, tem que ser uma percepção. Então, onde eu convido, né, a todos os nossos colegas sempre para a gente refletir e avaliar o aluno como indivíduo, né, um de cada um. Então, a gente tem isso aí, né? Até porque Bourdieu, né, ele mostra para a gente que o desempenho escolar ele é relacionado ao chamado capital cultural. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que ela tem um poder aquisitivo talvez menor, pode ser que, não é
uma máxima, mas pode ser que essa criança ela não tenha um acesso à cultura, às vezes o acesso à própria internet. Então isso é um pouco mais complicado, a gente tem que estar atento a isso aí, né? Aí dessa forma a gente deve considerar essas diferenças e tentar trabalhar da melhor forma possível, porque senão a gente pode reforçar ainda mais essas desigualdades em sala de aula. Se, por exemplo, eu chego como um professor e vou propor uma atividade para que os alunos façam no seu celular, e se um aluno não tiver um celular? Se ele não tiver internet para acessar aquele... Então, assim, a gente tem que estar atento a isso, né? Então, a prática docente ela tem que ser crítica, né? Tem que valorizar a diversidade desses alunos e buscar também ali tornar o ensino mais inclusivo, né? Então, a gente tem que trabalhar dessa forma. E o que a sociologia da educação contribui, né, para a gente? Ela contribui para a gente possa compreender esses processos, né, de forma mais ampla, certo? Ela nos mostra que a educação é diretamente ligada à estrutura da sociedade, né, e que esses problemas escolares não podem ser analisados isoladamente. Então, a gente pega uma população, a gente quando vai para uma escola, a gente tem que analisar qual o público-alvo daquela escola, né? Então, a gente tem que analisar dessa forma, né? Então, as desigualdades sociais, elas podem ser tratadas de maneiras onde a gente pode reforçar ou a gente pode tentar trabalhar essas questões das desigualdades sociais, certo? Então, quando a gente tenta ali na atividade 03, se me falha a memória, a gente fez, hoje ele aprofunda essa análise, né? Explicando como que a escola valoriza certos conhecimentos e alguns comportamentos também que favorecem alguns grupos sociais específicos, né? Já, por outro lado, alguns autores, como Saviani, defendem que a escola também pode ser um espaço de transformação social. Então, essa transformação social, ela vai garantir o acesso ao conhecimento de forma democrática, né? Então, o que isso implica para a gente como professor de biologia, né? Quando a gente pensa especificamente no ensino da biologia, essas reflexões elas ganham um significado ainda mais concreto. Porque a biologia não é apenas uma disciplina de conteúdo científico, né? Ela também envolve questões sociais, éticas, ambientais. Por exemplo, quando a gente vai ensinar genética, é possível a gente discutir ali temas como desigualdade no acesso à saúde, avanços da biotecnologia. Quando a gente vai trabalhar assuntos ali da ecologia, a gente pode também abordar assuntos de sustentabilidade, impactos ambientais e também da questão da responsabilidade social, certo? Por exemplo, um aluno que mora num bairro onde não tem uma coleta seletiva. Como é que a gente vai trabalhar um conteúdo de coleta seletiva se esse aluno não vivencia isso, né? Então, a gente tem que trabalhar dessa forma, né? Por isso, eu acho que o professor de biologia ele precisa adaptar a prática da aula, né? Utilizando exemplos do cotidiano, mas assim, do cotidiano real da maioria dos alunos, né? Com algumas metodologias mais ativas, experimentos que sejam mais acessíveis, o custo financeiro de alguns experimentos. A gente tem que entender isso, trabalhar com materiais recicláveis e tudo mais, né? Porque às vezes a gente trabalha numa escola que o pessoal tem uma condição financeira melhor e às vezes não, né? Então, dessa forma, ele pode contribuir diretamente para a formação desses cidadãos críticos e conscientes, tá? Além disso, é importante a gente criar um ambiente também de aprendizagem ali bem mais acolhedor, né? Onde os alunos se sintam parte realmente do processo. Quando eu trabalho com garrafas recicláveis, se aquele aluno não tem poder aquisitivo para comprar, ele pode buscar alternativas e incentivar, a gente pode incentivar até os alunos a buscar esses materiais recicláveis em locais diversos. Não precisa ser somente dentro de casa, né? Então a gente pode trabalhar dessa forma, né? Então, diante disso, o vídeo ficou um pouco longo, né? Porque a análise é um pouco bem elaborada, né? Então a gente pode concluir que a escola ela tem um papel realmente central na formação desse cidadão, né? Então a escola deve, além de transmitir conteúdo, ela também deve atuar como construção desse conhecimento na formação social, né? E nós, como professor, por nossa vez, precisamos desenvolver uma atividade prática, crítica, consciente das desigualdades, né, que todos os nossos alunos têm, certo? Então é isso aí, pessoal. Agradeço. Muito obrigado pela reflexão. Gostei muito de fazer a disciplina Sociologia da Educação, onde a gente viu algumas experiências que nos levaram a refletir sobre o tema, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.